A desidratação discal é um termo frequente que nós vemos nos laudos de ressonância magnética da coluna. É muito frequente na população em geral, de todas as idades, e muitas vezes é um termo que gera uma preocupação por parte dos pacientes, é uma dúvida frequente no dia a dia do consultório. O que quer dizer desidratação discal? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o disco. O disco intervertebral, ele é uma estrutura que ele fica entre as vértebras, entre os ossos, né? Essa estrutura aqui é o disco normal. E no interior dele nós temos água, né? Nós temos um conteúdo líquido, além de outras substâncias, proteínas, proteoglicanos, colágeno, mas é basicamente o conteúdo dele de água que dá a maior mobilidade dele e indica que ele está mais sadio, né? Quanto mais água, maior essa mobilidade, maior a altura do disco. E a desidratação discal nada mais é do que a perda gradual desse conteúdo de água que ocorre em todas as pessoas com o passar dos anos, com o envelhecimento, né? A gente costuma dizer, isso é um processo inevitável como a ruga na pele, né? Ela vai acontecendo com o passar dos anos. A grande questão é que existem graus variados dessa desidratação discal. Então, muitas vezes nós temos uma perda precoce dessa hidratação. Então, antes dos 20, 30 anos de idade, muitas vezes o paciente já apresenta uma desidratação no disco num grau mais elevado. E quais são as predisposições para acontecer a desidratação discal? A primeira delas é o componente genético. Então, existe uma predisposição, algumas famílias têm essa desidratação mais acentuada com o passar dos anos e mais precoce. Outra questão é o estilo de vida do dia a dia. Então, posições muito tempo sentado, né, no dia a dia no escritório, falta de atividade física, o sedentarismo, o tabagismo aumenta o grau da desidratação discal e ela ocorre de uma forma mais precoce. Os extremos, então 880, a pessoa que é muito sedentária acaba tendo o disco mais desidratado por fraqueza muscular, mas a pessoa que exagera nos exercícios com peso, sobrecarrega a coluna vertebral, também tem uma desidratação discal mais precoce. Então alguns trabalhos braçais levam a uma desidratação discal um pouco mais precoce. E como nós fazemos esse diagnóstico? Geralmente o exame de ressonância magnética, que é um exame padrão ouro para ver isso. No exame normal de ressonância magnética, nós vemos uma altura do disco normal e caracteristicamente o conteúdo do disco ele é claro, ele é um cinza claro, esbranquiçado na ressonância. À medida que o disco ele vai desidratando, ele vai achatando, ele vai ficando mais achatado, como esse aqui, né? E o sinal na ressonância do claro ele vai escurecendo e vai virando um disco escuro, o famoso disco preto na ressonância magnética. Obviamente, se nós pegarmos a ressonância de uma pessoa idosa de 80 anos, 90 anos, praticamente todos os discos vão estar desidratados, que é um processo natural do envelhecimento do disco. Mas isso pode ocorrer de uma forma mais precoce, como nós falamos. Então o diagnóstico ele é feito pela ressonância magnética. Não necessariamente um disco desidratado ele causa dor. Isso é importante também, né? A desidratação discal é o primeiro estágio do desgaste do disco, né? Após essa desidratação, normalmente o disco ele começa a ter ao longo dos anos umas lacerações, umas fissuras na capa dele. Então se nós olharmos aqui o disco intervertebral de cima, né, nós temos uma capa, essa capinha fibrosa aqui, que tem um colágeno e um conteúdo molinho, né? E à medida que o disco ele vai desidratando, essa capa ela pode começar a lacerar. Uma imagem mais ou menos como essa aqui, ó. Vejam que aqui a capa ela lacerou, ela rasgou aqui, e o conteúdo até deu uma vazada. Quando o conteúdo vaza para fora da capa, a gente fala que o paciente tem uma hérnia de disco, que pode ou não comprimir o nervo e causar dor, né? Mas normalmente, quando depois da desidratação o disco sofre já uma laceração, uma ruptura, uma fissura, já começa a ocorrer algum grau de dor no local. Então a desidratação discal puramente simples ela não causa dor. Mas à medida que esse processo evolui, né, uma fissura do disco ou uma hérnia de disco, que seria a evolução final, pode ocorrer
uma dor local ou irradiada para o nervo, né? Muitas pessoas perguntam também, se eu tomar mais água, ingerir mais líquidos, eu vou ter uma hidratação melhor desse disco? Não, isso não tem nenhuma correlação, tá? A correlação maior é manter-se ativo, menos tempo sentado, né? Evitar fatores de risco de sobrecarga no disco, musculatura abdominal das costas sempre bem fortalecida. Inclusive tem um trabalho recente que mostrou que corredores de maratona, incrivelmente, eles têm os discos mais hidratados do que pessoas sedentárias. Então, para a gente ver como a atividade física é benéfica, né, para a prevenção. Mas uma vez o disco desidratado, não existe um tratamento para reidratá-lo, e sim um tratamento para evitar um desgaste maior, uma desidratação maior. Então, isso é muito importante. E, finalmente, quando procurar ajuda médica num caso como esse? Aí depende muito do sintoma, né? Se a desidratação discal foi um achado de exame de imagem, sem querer, no exame de ressonância, e o paciente não tem dor, não tem nenhum sintoma associado, não há motivo para preocupação, né? A grande questão é se existe já alguma lesão maior do disco, né, e se o paciente está tendo queixa de dor persistente. Aí é interessante fazer essa investigação. Mas, de qualquer forma, prevenção de desidratação discal, o melhor tratamento é manter-se ativo, atividade física, combater o sedentarismo, caminhar mais, evitar muitas horas sentado, e aí você vai ter uma coluna boa e saudável, apesar de um disco ou outro desidratado, que é normal que ocorre com a idade.